Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bom, o vídeo de hoje eu vou fazer um react, né, sobre uma reunião que teve, uma reunião de surdos e mudos aí, de aconselhamento. Depois eu pego aqui o negocinho direitinho e explico aí. Mas é uma reunião, e aí dessa reunião houve um corte aí que chegou para mim, chegou no meu grupo de WhatsApp, em que o ancião que estava ali presidindo, ele fez um alerta quanto aos críticos, né? E eu queria trazer exatamente essa parte que ele colocou, e ele pegou algumas fundamentações bíblicas duvidosas, e exatamente isso que a gente vai fazer aqui, vai dar uma olhadinha nisso e vamos ver se o que ele afirma está alertando a Irmandade, se realmente procede, tá certo? Só que antes eu preciso te lembrar, não se esqueça de se inscrever no canal, porque ajuda o canal a crescer, ajuda o canal a ganhar relevância para essa mensagem chegar a mais pessoas. Então se inscreva, dê o like, curta, compartilhe também, porque ajuda, né, essa mensagem a chegar a muito mais lugar. Então o objetivo é que o canal ganhe relevância mesmo, para que a mensagem seja espalhada. E mande também essa mensagem para alguém aí que você conhece, que de repente ainda tá com essas amarras aí, acreditando nesses conselhos meio complicados, tá bom? Eu vou pegar aqui, colocar o vídeo, só que é o seguinte, o vídeo que eu vou colocar é só... Primeiro, eu distorci o áudio dele, então eu vou colocar só o áudio, porque fica melhor, porque para não ter direitos autorais, tá? Então eu vou botar só o áudio distorcido, mas depois eu acho que no comentário aí fixado eu devo colocar o link desse recorte aí vocês entram lá e vê o original dele, tá bom? Deixa só eu abrir aqui para ver onde é que tá esse daqui, para ver se vocês vão conseguir ouvir. Pronto, eu acho que já deve estar tocando aí, mas vamos começar. Então, só para vocês verem aqui é o seguinte, o nome dessa reunião chama DEPAC, Reunião de Ensinamentos para Surdos e Intérpretes. Parece que é uma coisa que foi gravada, tem 1 hora e 27 minutos, mas esse recorte ele começou nos 12 minutos e 33 segundos e vai até uns 14, 15 minutos, porque só são 3 minutos de vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Surdas, intérpretes, também intérpretes. Preocupa-nos também o fato de pessoas que se afastaram da congregação e se uniram a grupos que estão fazendo uma interpretação incorreta da Bíblia. Bom, então vamos lá. Então você vê o aconselhamento dele aqui, o que tem a ver? Pessoas que se afastaram da congregação e estão fazendo uma interpretação incorreta da Bíblia. Vamos ver quem é que está interpretando a Bíblia incorreta? Vamos lá, porque o que ele falar de versículo bíblico eu vou pegar aqui e vamos ver quem é que está interpretando a Bíblia correta, tá certo? Incorretamente, né? Vamos ver aqui. Interpretação incorreta da Bíblia. Certo. A Bíblia não é de particular interpretação. Para entendermos a Santa Escritura, então vamos lá. Então ele falou assim, a Bíblia não é de particular interpretação. Bom, então vamos ver qual é a explicação, porque a Bíblia não é de particular interpretação. Você pode pegar aí na sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Isso está escrito lá dessa mesma maneira, e eu vou ler aqui para você. Só que Pedro, ele explica o porquê a Bíblia não é de particular interpretação. Mas vamos ver a explicação dele, para ver se é bíblica, né? Vamos lá. A Santa Escritura, é necessário orarmos muito. Deixa eu voltar um pouquinho só para ter o contexto aqui. A Bíblia não é de particular interpretação. Para entendermos a Santa Escritura, é necessário orarmos muito e estar em íntima comunhão com Deus. A interpretação dos textos bíblicos, feita baseando-se no conhecimento material ou em estudos teológicos, pode levar o cristão a confusões sobre a sã doutrina. Tá, então vamos lá. Aqui ele já está entrando em outro assunto. Então, ele está dizendo aqui que a Bíblia não é de particular interpretação, porque para entendermos, ou seja, para interpretarmos de maneira correta, o que a gente tem que fazer? Orar, se consagrar e estar em íntima comunhão com Deus. Vamos ver se é isso que o texto bíblico diz? Vamos lá, então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação.
Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então o que Pedro está dizendo aqui? A Bíblia não é de particular interpretação, porque você precisa ter íntima comunhão com Deus, orar. Não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: a Bíblia não é de particular interpretação, por quê? Porque nenhuma das profecias foi produzida por vontade humana. Então, portanto, é um exemplo que eu gosto de usar muito, entendeu? Que é uma particular interpretação feita pelo diabo, que foi o seguinte: quando Cristo ia ser tentado, o diabo falou para Cristo assim: se jogue daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. Entendeu? Ou seja, ele pegou um salmo e disse assim: está escrito. Então, quer dizer, se aos seus anjos te dará ordem para que não tropece em pedra alguma, então pule. Entendeu? É isso que o diabo está falando. O que Cristo respondeu? O que Cristo respondeu? Ele pulou, falou: ixi, é verdade, hein? É verdade que tá escrito isso, mas eu não vou fazer não, porque vai que, né, que acontece alguma coisa. Foi isso que Cristo falou? Não, ele disse assim: mas também está escrito. Entendeu? Ele diz: também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. O que Cristo está dizendo? Opa, peraí, diabo, você está dizendo o seguinte, que esse versículo se interpreta dessa maneira, que eu posso pular daqui, que nada vai me acontecer. Não, mas não é isso que está querendo dizer. Por quê? Porque para você interpretar esse versículo, você tem que conhecer a Bíblia. A Bíblia diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, portanto, a hora que eu pulo de livre e espontânea vontade, para que Deus me proteja, eu estou tentando a Deus. Quer dizer, você está botando uma faca no pescoço e dizer assim: me salva porque tem que me salvar. Isso é tentar a Deus, entendeu? É isso que o apóstolo Pedro quis dizer, que a Bíblia não é de particular interpretação. Porque porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então o que ele quer dizer? Que aquela passagenzinha de Salmos foi inspirada pelo Espírito Santo, assim como aquela passagem de Deuteronômio, que não tentarás o Senhor teu Deus, também foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, quer dizer, a interpretação depende desse conhecimento. E o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo exatamente o oposto. Ele está pegando uma passagem bíblica e dando a dedução que veio na cabeça. Isso que ele está fazendo aí é particular interpretação. Entendeu? É o oposto. Ele está dizendo: a Bíblia não é de particular interpretação, mas aqui eu faço a minha particular interpretação, que é o costume da igreja. Para todo mundo que conhece a CCB sabe como é que funciona a pregação. A pessoa vai lá, abre o versículo bíblico, que muitas das vezes nunca nem leu, o cara não sabe nem o que está escrito ali, aí lê, beleza, dali alguma coisa dá um estralo, beleza, isso daqui eu sei mais ou menos o que quer dizer, e começa a pregar. Isso é particular interpretação. Isso é particular interpretação. É você tirar alguma coisa da sua cabeça sem que você conheça, assim, fazer uma exegese do texto. É você pegar o texto, ou pelo menos entender qual que é o contexto daquilo que está sendo dito. Foi dito para quem? Foi dito quando? Aquilo ali é para um judeu? É para um gentil? Entendeu? Aí você chega ali, peraí, eu estou entendendo uma coisa, mas peraí, à luz do que eu estou entendendo aqui do restante das escrituras, isso, digamos assim, isso dá liga com o resto das escrituras ou não? É uma interpretação que está vindo da minha cabeça. Isso que é não fazer particular interpretação, que é o oposto que ele está fazendo aqui. Mas, vamos seguir aí, vou voltar aqui um pouquinho. Comunhão com Deus. A interpretação dos textos bíblicos, feita baseando-se no conhecimento material ou em estudos teológicos, pode levar o cristão a confusões sobre a sã doutrina. Inclusive, é o seguinte, essa ideia do conhecimento humano. E conhecimento humano, isso daí, eu não vou pegar o texto bíblico aqui, mas é o seguinte, isso daí vem de uma passagem de Paulo, fala assim: quando eu vim ter convosco, não vim com sabedoria humana. Entendeu? É nesse sentido que geralmente o pessoal usa. Por que eles usam desse jeito? Porque eles dão particular interpretação para esse texto. Porque eles não sabem, não têm a menor ideia que aquele texto, Paulo estava falando para combater alguns filósofos, entendeu? Dentre esses filósofos você tinha lá
os epicuretos, como é que é o nome? Me fugiu o nome agora dos filósofos, era um ramo da filosofia estoico. O estoicismo era muito forte ali, então eles vinham com aquelas ideias e tal, o mundo das ideias, o mundo da prática e tal, e Deus e não sei o que lá, e faziam uma construção basicamente humana. O que Paulo estava falando, não, eu não vim com esse tipo de conhecimento, ele veio com conhecimento do que? Da palavra de Deus. Conhecimento humano não tem nada a ver com escritura. Escritura não é conhecimento humano. Por quê? Porque o próprio apóstolo Pedro disse, nenhuma das profecias da escritura foi produzida por vontade humana. Então como você pode dizer que isso é conhecimento humano? Entendeu? Como? Então esse é o ponto. Isso é muito importante de entender. Mas vamos lá. Lógicos, pode levar o cristão a confusões sobre a sã doutrina, seguir pensamentos humanos e com isso deixar de ser guiado pelo Espírito Santo. Não podemos jamais extinguir o Espírito Santo, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, onde diz... Vamos pegar a Bíblia aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Beleza, estou aberto. Vamos ver o que ele vai dizer do não extinguais o Espírito. E ele vai dar, de novo, a interpretação dele, o que significa extinguir o Espírito. Vamos lá. Conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, onde diz... Não extingais o Espírito. Extinguir o Espírito significa deixar de ser guiado por Deus e procurar entender a vontade de Deus somente pela letra. Desta forma, rogamos aos caros irmãos e irmãs que não se deixem levar... Então, extinguir o Espírito é procurar entender a vontade de Deus pela letra. Você vê que, fazer um comentário aqui, aquele ensinamento supostamente revelado que veio depois de 2000 anos de evangelho, eles chegaram à brilhante conclusão que a letra mata e o espírito vivifica, a letra não é a Bíblia, entendeu? Mas aqui ele parece que não leu esse aconselhamento, entendeu? Porque ele está dizendo somente pela letra, a letra como Bíblia, que é o que ele está querendo dizer aqui. Tá certo? Aí então ele está dizendo que extinguir o Espírito é quando você procura entender a vontade de Deus pela letra. Beleza, então vamos pegar o texto? Então vamos lá. Vamos pegar do versículo 18 para você. Em tudo dai graças. Lembra que isso daqui, primeira coisa, isso daqui é o final de uma carta. Você precisa ler Tessalonicenses inteiro para você saber o que Paulo está querendo dizer na carta toda. Então aqui pequenos conselhos que ele dá no final da carta. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Opa, peraí. Então, 2 versículos para baixo, ele diz assim, examinai tudo, retende o bem. E ele está dizendo aqui, não, peraí. Não adianta você querer examinar o que eu estou falando à luz da letra, que você não vai entender. Tá vendo? Quem é que está pregando Bíblia? Quem é que está pregando particular interpretação? Julgue você mesmo. Vamos lá. Rogamos aos caros irmãos e irmãs que não se deixem levar pelos conselhos daqueles que deixaram a congregação e agora falam contra a doutrina e contra o ministério que Deus constituiu. Então, foi Deus que constituiu o ministério mesmo? Me prove isso daí, que eu quero ver se consegue. Com base nisto, irmãos, vamos ler com base nisso, que estão no Evangelho segundo João, no capítulo 10. Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia aí de novo. Para fazer o que em Tessalonicenses está mandando. Evangelho segundo João. Vamos pegar aqui. Mateus, cadê? Mateus, Marcos, não é João, tá aqui. Evangelho segundo João, no 10. Vamos ver o que ele está dizendo. Jesus, o bom pastor. Deus nos trouxe aqui na última hora esta parte. Ouviram bem, né? Deus que trouxe isso na última hora. Vamos ver se é Deus mesmo? Porque se foi Deus, ele faz isso através do seu Espírito Santo. E o Espírito Santo que teoricamente guiou o Senhor aí, para estar dizendo isso daí, é o mesmo Espírito Santo que guiou os santos homens de Deus que escreveram as Escrituras. É igual o próprio apóstolo Pedro falou. Então, portanto, o que ele diz tem que ir ao encontro da Escritura. Porque senão você vai ter que fazer uma opção. Ou o que ele diz é guiado, ou as Escrituras são guiadas. Vamos tocar em frente aí. 10 de João diz certo. Assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral
Perdão. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, nisto, irmãos, nós temos que entender. Então tá, então ele leu até o capítulo 5, então ele pegou lá João, o Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 1 ao 5 foi o que ele leu. Agora vai começar a particular interpretação, vamos ver o que ele está dizendo, o que esse versículo, o que essa parábola está querendo dizer. Que o Senhor, o bom pastor, ele vem pelo caminho correto. Certo. A porta que nos leva à salvação é a porta da... Então o Senhor, o bom pastor, ele vem pelo caminho correto, né? Na verdade, ele não é o caminho. Então a gente já começa com um certo problema aqui. E o engraçado é o seguinte, isso que eu vou dizer aqui, era só pegar a Bíblia, abrir e ler. Por quê? Porque essa é uma parábola que Cristo explicou. Não é uma parábola que foi deixada assim... jogada, não, é uma parábola que foi colocada lá e Cristo explicou a parábola, entendeu? Tanto é que, ó, depois que acaba aqui, ó, no versículo 5, ó, no versículo 6, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então, quer dizer, o que acontece? Assim como ele que está aí pregando não entendeu, os discípulos também não entenderam. Então o que Cristo fez? Explicou. Entendeu? Mas ele preferiu fazer o quê? Não pegar a explicação de Cristo e dar a explicação da cabeça. Vamos ver aí. Voltar então, pouquinho. Então, nisso, irmãos, nós temos que entender vamos lá. O Senhor, o bom pastor, ele vem pelo caminho correto. Então, vamos lá. Então, o Senhor, o bom pastor, ele vem pelo caminho correto. Ele não é o próprio caminho, né? Conforme ele disse, né? Mas vamos lá, então. A porta que nos leva à salvação é a porta da palavra. A palavra Então, a porta que nos leva à salvação é a porta da palavra, né? Então, a porta vamos ver que nos leva à salvação é a porta da palavra. A palavra é nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, a porta que nos leva à salvação é a porta da palavra. Gravem isso daí, porque ele vai se contradizer daqui a pouquinho, tá? Disso daí. Porque a porta que nos leva à salvação é a porta da palavra. E a palavra é o Senhor Jesus Cristo. Ótimo. Será que é isso mesmo? Então a gente pega a Bíblia, que é a palavra de Deus, e a gente deveria seguir o que Cristo falou, né? Será que é isso mesmo? Glória ao nome santo do Senhor. Quando vem alguém que não vem pela palavra, que não vem guiado pelo Espírito Santo, mas vem por estudos, vem por teorias, vem por pensamentos, ele não está vindo pela porta. Ele está entrando por algum outro lugar. Este é ladrão e salteador. E os nossos irmãos... Então tá, ó, é uma outra interpretação. O ladrão e salteador é aquele que não vem pela porta, que vem por um outro lugar. Será que é isso que a palavra de Deus diz? Isso daqui é tão fácil que basta você ler o versículo próximo, que aí você já resolve esse problema. Os dois próximos versículos. Vamos lá de novo. Ó. De modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aí Cristo começa, ó. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, ali está explicado quem é a porta. Cristo. Continuando. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas não é quem vem por outro lugar explicando fora da porta da palavra? Quem é que está dando particular interpretação aqui? Você que não enxergou isso, leia as escrituras. Leia, não fica confiando em profecia dita de púlpito só porque a pessoa tem 50, 60, 70 anos. Olha, estou aqui há 70 anos. Pouco importa. A Bíblia é mais antiga que qualquer um. Não tem ninguém aí que tenha mais de 2000 anos de idade. Entendeu? A Bíblia, as escrituras, e mesmo que tiver, as escrituras continuam sendo mais antigas, porque o Antigo Testamento tem muito mais que isso. Então, assim, não é possível, isso daqui está escrito. Ele está dizendo que o ladrão, ele está querendo encaixar crítico, ou seja, a pessoa que está fazendo o que a palavra manda dizer, que é, aliás, no próprio versículo que ele pegou, segundo, eu acho que é 1 Tessalonicenses 5, né? Ou é 2 Tessalonicenses 5, que diz: examinai tudo.
Isso quem manda é a palavra de Deus. Aí a gente está examinando tudo e ele está chamando quem examina tudo de ladrão e salteador. Olha como isso é grave, entendeu? Olha como isso é grave. Ó, então Cristo falou: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Entendeu? É isso que ele está dizendo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Qualquer caminho que não te conduza a Cristo, não faça você entrar por Cristo, esse caminho vai te levar à ruína e à destruição. Porque é isso que leva o caminho que não leva à salvação, leva à perdição. É isso que Cristo está falando. E me diz da onde saiu uma interpretação dessa? Da onde que saiu essa interpretação? Quer dizer, todos são ladrões e salteadores que não vêm pela porta. E o pior vai ser daqui a pouco. Ele vai dizer o que é a palavra. Vai ser o pior ainda. Quer ver? Surdos, surdas, intérpretes devem estar atentos, que o ladrão está aí. Como na reunião geral de ensinamento, o Senhor nos mandou a palavra para nos guardar. Você viu, ele disse que tinha sido revelado agora há pouco esse negócio aí. Mas ele já está puxando a RGE passada, né? Vamos Dos lá. maus obreiros e dos cães. Nós estamos observando que o inimigo está... E engraçado dos cães também, mas eu nem vou abrir isso daqui aqui. Você vê que ele não tem a menor ideia do que ele está falando, né? Assim, vindo com as suas mordidas para ferir aqueles que querem salvar a sua alma. E o Senhor nos colocou esta responsabilidade de nós alertarmos nossos irmãos surdos, nossas irmãs surdas, intérpretes, para que não caiam nestas armadilhas de pessoas que vêm com teorias, mas não vêm pela porta da palavra. A palavra de Deus, ela vem pela guia do Espírito Santo. Aí, tá vendo? Pronto. Lembra que eu falei assim? Fixa nisso daí que ele vai se contradizer. Então a palavra não é Cristo, não é Escritura, não é nada disso. A palavra é o que ele diz lá, porque a palavra vem pela guia do Espírito Santo. E aliás, ele vai até complementar isso. Deixa eu voltar só um segundinho aqui, vamos lá. A palavra de Deus, ela vem pela guia do Espírito Santo. Nossos irmãos do ministério não estudam e não preparam pregações. Então, essa daí é a única coisa que eu concordo. Não estudam, não preparam pregação e não sabem o que dizem. Entendeu? É cego guiando cego. Então, vamos lá. Os irmãos do ministério não estudam e não preparam pregações. Não preparam discursos, mas deixam-se guiar pelo Espírito Santo. E a revelação que Deus dá no momento é a palavra que vem do céu pura. Tá vendo? O que é a palavra de Deus? A revelação que dá no momento. Pronto. Aí, como é que... Me diga como que a pessoa começa o negócio dizendo assim: pessoas estão interpretando a Bíblia de maneira incorreta. E aí, qual que é a conclusão final? A interpretação da Bíblia de maneira correta é quando você ouve aquilo que foi revelado na hora e acabou-se. E você não compara com Bíblia, você não usa a Bíblia para nada, entendeu? Ele começa falando de Bíblia, termina em revelação e profetada. Tá vendo? Deixa eu concluir aqui, vamos lá. Sem contaminação de pensamento humano, sem contaminação de teorias humanas, mas vem pelo Espírito Santo, porque só Deus conhece o nosso coração e só Ele sabe da necessidade que em nós existe. Certo, irmão Léo? Deus te dá uma... Pronto, acabou-se. É isso daí, graças a Deus acabou, porque tá difícil. Mas assim, irmãos, assim, quem está assistindo o vídeo, faça o favor, pega isso e quando você ouvir as coisas, você pega e confira na palavra de Deus para ver se realmente as coisas são assim. Entendeu? Use como exemplo que Paulo disse dos bereanos, que examinavam tudo para ver se as coisas eram assim. E olha que quem estava falando com eles era um apóstolo. O apóstolo Paulo é que estava falando com eles. Não era qualquer uma pessoa. O cidadão, eu não sei nem o nome dele, entendeu? Porque pouco interessa. Eu não estou nem aí pro nome da pessoa e tal. O que me interessa é o conteúdo. O conteúdo ali é que está sendo. Aquilo ali está sendo basicamente. Aquilo está sendo um engano, entendeu? Por quê? Porque o que ele está dizendo está completamente o oposto nas escrituras. Eu peguei as mesmas passagens e só continuei lendo. Você vê que o negócio não tem absolutamente nada a ver. Então, irmãos, assim, leiam as escrituras, tá bom? E se você está aí assistindo, também acha que vale, manda esse vídeo para outras pessoas. Não esqueça, se inscreva no canal para ajudar essa mensagem a chegar para mais pessoas. Lembrando aqui
O objetivo não é estar falando mal de pessoas. Aliás, eu acho que no meu canal, eu se falei alguma coisa de alguma pessoa, foi algum engano, porque eu não tenho esse perfil. Não falo mal de pessoas e nem nada. O objetivo aqui é o conteúdo. E você vê que o conteúdo é completamente é longe de qualquer entendimento. Não é uma coisa que seja assim, de difícil compreensão. Por exemplo, Pedro falou, ó, não, as cartas que nosso irmão Paulo escreveu são coisas de difícil compreensão, entendeu? Ele dizendo isso. Não, isso não é de difícil compreensão, isso está explícito, entendeu? Está escrito, a palavra, foi dada a parábola e a explicação. Você imagina o que acontece nas parábolas que não tem explicação, que Cristo não explicou? Imagina só a salada que acontece aí, tá bom? Bom, então o objetivo era dar essa resposta, porque como ele chamou todas as pessoas que examinam as pregações de ladrões e salteadores, então eu tinha que, obviamente, dar essa resposta para ver se realmente o que ele estava dizendo procedia de acordo com as escrituras, e para surpresa de 0 pessoas, não procede em nada com as escrituras, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, até mais e tchau, tchau.